Natália, Luísa, Ayrton, a Camila e o Ariel. Todo mundo chamado? Dois números? 3 3 e 2. 3 e 2. Natália e Ariel. Começar, tá? Nosso grupo é composto por mim, Natália, Ayrton, Camila, Luiz e Marcos. Nós vamos falar sobre o sistema endócrino, especificamente sobre a glândula tireoide. O nosso objetivo é apresentar a glândula tireoide visando a sua estrutura, funcionamento e a síntese dos hormônios. A glândula tireoide é de origem endodérmica que se desenvolve precocemente na região cervical do tubo digestório. Ela está localizada na região cervical, é constituída de 2 lóbulos e unida por um istmo. A formação da glândula tireoide é a partir do critério de revestimento que se prolifera, atinge o tecido conjuntivo, perdendo seu contato com a superfície e sendo circulada com capilares sanguíneos que facilitam na secreção de hormônios tireoidianos. A glândula tireoide é uma glândula do tipo folicular, composta por múltiplos folículos e células foliculares também. Essas células são células cúbicas acolunadas. Entre esses folículos temos o colóide, que é uma substância gelatinosa que armazena a tireoglobulina e os hormônios T3 e T4 sintetizados pela tireoide. Externamente aos folículos tem tecido conjuntivo frouxo, onde são localizadas as células parafoliculares ou células C, que são importantes, que são as produtoras da calcitonina, importante hormônio regulador do cálcio. No tecido conjuntivo frouxo também tem muitos vasos sanguíneos que fazem o transporte dos hormônios secretados. Então, para obter o hormônio tireoidiano é necessário iodo, que é proveniente da alimentação. Nós absorvemos o iodo na sua forma reduzida, que é denominado como iodeto, através do trato gastrointestinal, onde as células foliculares vão captar esse iodeto através da corrente sanguínea. Então, já no polo basal da célula folicular, temos a bomba de iodeto, onde vai internalizar um íon no iodeto e 2 íons no sódio, fazendo com que a concentração de sódio no meio intracelular da célula aumente, onde tem a bomba de sódio e potássio, que está funcionando constantemente para manter o gradiente de íon sódio no meio intracelular. O iodeto, ele é transportado para o colóide através de uma proteína transportadora chamada pendrina, e no colóide também vai sofrer um processo de organificação e oxidação. A oxidação do iodeto é mediada pela enzima tireoperoxidase, que é uma enzima do tipo óxido redutase, ou também conhecida como TPO. A TPO ela tira um elétron do iodeto e passa para uma molécula de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é formado pela enzima TOX, através da coenzima NADPH, que perde um íon H+, e a TOX pega 2 íons H+, e se junta ao oxigênio, formando o peróxido de hidrogênio. Aqui, no polo apical, onde ocorre a oxidação, e coloca o iodo já no colóide. No colóide tem a tireoglobulina e tirosinas, que é o aminoácido incorporado na molécula de tireoglobulina. Esse iodo é incorporado às tirosinas para formar NIT e GIT. A formação de NIT e GIT é resultado da incorporação do iodo e forma monoiodotirosina, ou 3-NIT, que é o iodo na posição 3, ou diiodotirosina, ou 3,5-GIT, que é o iodo nas posições 3 e 5. Para
os hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4, é preciso do pareamento do NIT e do GIT. Para formar o T4, são dois GITs pareados, que resultam na formação do T4, que é a tiroxina ou tetraiodotironina. E para formar o T3, é um GIT e um NIT, formando a triodotironina. Aqui, voltando no processo, o polo basal da célula, tem a entrada do iodeto, aqui ocorre a oxidação, a incorporação do iodo à tiroglobulina, a formação do NIT e o GIT, e o pareamento, onde tem T3, T4 e o NIT e o GIT. Essa tiroglobulina é endocitada e essa vesícula tem ação das vesículas dos lisossomos também, onde vai ocorrer uma hidrólise pelas proteases. Essa hidrólise separa o NIT e o GIT que não foi pareado de T3 e T4. O T3 e o T4 é excretado para o meio extracelular e o NIT e GIT sofre uma deiodação, onde vai separar os iodos e as tirosinas. O iodo vai ser reaproveitado para formar novos NIT e GIT e a tirosina vai ficar no meio intracelular, onde vai ser reaproveitado depois. Então, o transporte de hormônios tiroidianos no sangue é através da proteína ligadora de tiroxina, que é a TBG, ou pela prealbumina ligadora de tiroxina, que é a TBPA. A proteína prealbumina ligadora de tiroxina, ela tem a mais afinidade para o T4, porém a TBG está em maior quantidade na corrente sanguínea. Por ser um hormônio aminoácido, é muito importante que eles sejam ligados a proteínas ligadoras de tiroxina, porque faz com que a meia-vida do hormônio aminoácido aumente. Então, para o T4 entrar na célula-alvo, ele precisa fazer um processo de deiodação, mediado pelas deodoginase do tipo D1, D2 e T3, onde ele vai perder um iodo, se transformar em T3 reverso e assim conseguindo entrar na célula-alvo. É muito importante também o processo de deiodação, mediado pelas deodoginase, no processo de degradação do hormônio, onde T3 vai se transformar em T2, T1 e T0, onde perde seu papel biológico. A D1 está localizada no fígado, tireoide e rim. Ela fica na membrana plasmática da célula-alvo, onde ela vai captar o T4, vai sofrer um processo de degradação, liberando o T3 reverso, que a sua maior parte vai ser utilizado no meio extracelular. Já a D2 está localizada em diversos tecidos, está localizada no meio intracelular da célula-alvo, vai captar o T4, transformar ele em T3 através da deiodação e utilizar no meio intracelular mesmo, a maior parte. Já a D3 está localizada no sistema nervoso central, placenta e pele, está na membrana plasmática da célula-alvo, que ela é muito importante para o processo de inativação do T3, onde ela vai captar o T3, transformar em T2, perdendo seu papel biológico também. Então, o armazenamento de iodo é proveniente tanto da alimentação quanto da degradação dos hormônios. Os hormônios tiroidianos que estão livres, eles vão passar pelo fígado, sofrendo um processo de monodeiodação pela enzima iodotirosina deiodase, onde vai transformar T3 em T2, T1 até T0, onde é a forma inativa, onde está no papel biológico inativo. Como a Natália explicou, o T4, para ter uma função biológica, precisa ser deiodado, onde ele vem o T3 inverso. O T3 entra diretamente na célula, eles têm receptores intracelulares. É o TR-alfa e o TR-beta. Eles se ligam a esses receptores numa resposta gênica e geram a síntese de proteínas. Essas proteínas têm efeito no crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso central, sistema cardiovascular, no metabolismo geral e também tem um efeito calorigênico. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a relação de hormônios tiroidianos liberados por dia e a taxa metabólica basal. Quanto maior a quantidade de hormônios liberados, maior vai ser a taxa metabólica. Sobre as ações dos hormônios T3 e T4. No coração, os níveis normais deles causam aumento da frequência cardíaca e aumento da força contrátil do ventrículo. No sistema muscular, causa aumento da velocidade da contração muscular. E no sistema nervoso central, estimulação, desenvolvimento e
estimular maior catabolismo proteico, resultando no enfraquecimento do músculo. No sistema nervoso central, deixa o indivíduo em estado de alerta contínuo, com complexos de ansiedade e com uma preocupação excessiva. No hipotireoidismo, que é o contrário, que é a baixa dos hormônios, pouco hormônio liberado, diminui o metabolismo. No coração causa bradicardia, no sistema muscular uma menor velocidade de contração, no sistema nervoso central o indivíduo fica com dificuldade na aprendizagem e sonolência. Os hormônios tireoidianos são regulados pelo eixo hipotálamo-hipófise, onde o hipotálamo vai liberar o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, que vai estimular a glândula adeno-hipófise a liberar TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que vai estimular a glândula tireoide a produzir hormônio T3 e T4. Se o hormônio estiver em altas concentrações, ele vai fazer um feedback negativo, onde vai controlar esse eixo, diminuindo o TRH e o TSH. Uma falta de regulação desse eixo hipotálamo-hipófise-tireoide pode ocasionar o bócio, que ele pode ser através de hipotireoidismo, que é através dos anticorpos mascarados, que são imunoglobulinas que vão se passar por TSH, estimulando a glândula hipófise a produzir mais hormônios tireoidianos, tendo uma hiperplasia, uma hipertrofia, então tendo um inchaço na região cervical. E também pode ser ocasionado pelo hipotireoidismo, que é uma deficiência do iodo na alimentação, que onde o TSH vai agir de forma trófica na glândula tireoide, tendo uma hiperplasia, uma hipertrofia também, gerando inchaço na glândula tireoide. Outro caso de hipotireoidismo pode ser o de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que é de 5 vezes a 10 vezes mais frequente em mulheres do que em homens, onde vai ter anticorpos contra proteínas específicas da tireoide, como a tireoperoxidase ou a tireoglobulina. Aqui nessa imagem, onde tem os folículos e a invasão das células T. A invasão das células T ocasiona uma inflamação na glândula tireoide e também ocasiona a diminuição na concentração de hormônios tireoidianos, devido à inflamação. A mulher, quando fica gestante, tem um aumento da fisiologia geral do organismo dela. Por isso que deve fazer o pré-natal, e no pré-natal estão incluídas as dosagens de TSH e T4 livre. Esses hormônios são muito importantes para o desenvolvimento fetal. Se for detectado que a gestante está com hipotireoidismo, ela tem que fazer reposição hormonal para que o feto não sofra nenhuma consequência. O que estimula a mulher a produzir mais T4 livre é o HCG, que é o hormônio produzido pela placenta. O T4 livre começa a ser encontrado o T4 começa a ser encontrado no fluido celômico entre a quarta e a sexta semana. O TSH não ultrapassa a barreira placentária. A captação pela tireoide do feto se inicia entre a 10ª e a 12ª semana, que é quando a glândula já está formada. Porém, ele produz poucos hormônios, não tendo muito efeito ainda. Existe a identificação da presença de receptores de T3 no cérebro fetal por volta da 10ª semana da gestação também, e a observação da primeira fase de desenvolvimento cerebral no segundo trimestre. Caso não exista receptores de T3 no cérebro fetal, ocorre um retardo mental. As mães que têm hipertireoidismo podem gerar fetos com hipotireoidismo devido à supressão da hipófise fetal com hormônio T4. Após o nascimento, esse quadro é revertido por um curto período de tratamento. Então, concluímos que os hormônios tireoidianos, sintetizados pela glândula tireoide, influenciam fortemente na homeostasia e no metabolismo do organismo como um todo. Professoras, eu gostaria de botar um slide que eu esqueci de falar uma coisa. Na bomba de iodeto.